Amém. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, Amém, Senhor, para esse juntos. momento tão importante, Senhor. Amém, amém. Onde vamos compartilhar a nossa vida, sabendo que na nossa vida, Senhor, existem dias bons e dias maus. Sim, Deus. Mas que tudo contribui para o nosso crescimento. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esses anos de aprendizado, Senhor. Amém, Deus. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso sirva para a Tua glória. Amém, Em Deus. nome de Amém, Jesus. amém. Nós Amém. entregamos a Ti, Espírito Santo, para que Tu nos faça lembrar tudo o que for necessário Amém, Senhor. para glorificar o Pai e o Filho, através da nossa vida, através da nossa história. Ó Deus, escrita com muitas lágrimas, Deus, escrito com muitos erros próprios, meus principalmente, Deus, mas que em todas essas coisas fomos e somos mais que vencedores. Amém, Mas é em Cristo Jesus, sozinho não daríamos conta. Sim. Então, Senhor, nós colocamos a nossa vida à disposição para fazer essa história, esse relato dos momentos difíceis que nós passamos, as crises E as vitórias. que trouxeram vitórias e que trouxeram um crescimento verdadeiro, espiritual, Deus, Amém, Jesus. de dependência de Ti, de dependência um do outro, de um crescimento de amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que nunca acaba. Que é um amor que tem feito essa história de quase 50 anos de casado, Deus. E nós queremos compartilhar com nossos irmãos. O mesmo Espírito que nos inspira aqui vai estar inspirando cada pessoa que estiver vendo e ouvindo, Deus. Isso que estamos aprendendo e queremos aprender mais. Do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua aliança conosco. Deus, por isso, muito obrigado por esse momento, por esses vídeos que vão trazer transformação Jesus. na vida daqueles que ouvem com o coração sincero, na dependência do Espírito Santo, como nós estamos aqui agora, na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Nós queremos hoje fazer diferente, né? Beth e eu, compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história. Nós estaremos fazendo agora, ano que vem, 50 anos de casados. Fizemos agora em junho 50 anos que nos conhecemos, né? E 49 que nos casamos. E ano que vem, então, vamos estar comemorando 50 anos de casados e que não foram fáceis. Não foram fáceis. Estamos fazendo esses vídeos com estudos da palavra, com confrontos com a palavra, mas tudo isso nós passamos para chegarmos aqui. Então, o assunto que queremos abordar nesse e nos próximos vídeos é crise como oportunidade de crescimento individual e de crescimento do casamento, do amor e da família. E então nós vamos compartilhar a nossa história e as nossas crises, que não foram poucas, vocês vão ver, tá? E então, Beth, conta um pouquinho como nós nos conhecemos, meu amor. Bom, nós nos conhecemos, né, em Nova Trento, no encontro da Igreja Católica, né? E no convento da Madre Paulina lá. Uhum. E foi assim interessante, o amor à primeira vista, né? Literalmente. E A gente tem que se segurar para não chorar. É inexplicável, né? Eu fui sempre um filho de papai, muito rebelde, muito da pá virada. E, de repente, lendo a Bíblia sozinho, em 74, novembro de 74, num encontro de jovens também na Igreja Católica, chamado Imaús, eu nasci de novo. Tenho certeza que eu nasci de novo, 1º de novembro de 74. E aí, logo no início de 75, começamos a Renovação Católica Carismática, aqui em Itajaí. Eu e uma freira. E num desses encontros, é isso que a Beth falou. Nos encontramos, era ali no convento da Madre Paulina lá, fazíamos retiros de jovens,
né? E eu liderava, e num desses veio a Beth. Fala. E interessante que Giovanni é meu pai espiritual, né? Ele já estava conhecendo a palavra estava transformando a vida dele. E começamos a nos encontrar não como namorados, mas como amigos e para estudar a palavra de Deus, né? Então ele começou a me mostrar sobre Jesus, né, como único mediador entre Deus e os homens. E isso ia me impactando, essas verdades, né? E me trazendo um novo nascimento. E com isso a gente foi amadurecendo, né? Surgindo um sentimento muito lindo, que foi uma amizade que se transformou em amor, né? Ele sempre dizia, né? Nós não estamos namorando, nós estamos cultivando um amor. Essa era a frase que ele falava sempre, né? E durante um ano de conhecimento, depois amizade, depois namoro, noivado, casamos no mesmo dia que nos conhecemos lá em Nova Trento. Dia 16 de junho de 75 nos conhecemos e 16 de junho de 1976 casamos. E aí, a Beth, claro, nome de rainha Elizabeth, sonhava casar com um príncipe encantado montado num cavalo branco, mas quando casou teve a decepção de o príncipe não veio morar com ela, só um cavalo branco. Realmente eu era um homem muito grosso, e aí entro no tema que a gente quer abordar com vocês. Foram muito difíceis os nossos inícios de casado, imaturos, apesar de um amor sincero, né? Um desejo sincero. O que nós colocamos como prioridade para a nossa vida, já no convite de casamento, Beto? Nós colocamos assim, né, a palavra de Josué 24:15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tinha bem claro esse alvo na nossa vida, que era constituir uma família que fosse para a glória do Senhor. Amém. Apesar da gente não ter todo o entendimento, né, mas esse foi o impacto desse versículo para a nossa vida. Sim, para a nossa vida. Queremos servir ao Senhor com foi o fundamento. Toda a nossa família. Fundamento Jesus, né? Construir a nossa casa sobre a rocha, Mateus 7. E o propósito. Casamento para uma família para servir ao Senhor. E com isso a gente profetizava sempre. Né? E até cantávamos. Nem vamos cantar para não espantar vocês. Então vamos lá. O primeiro, assim, crise que hoje a gente olha para trás e diz, cara, como fortaleceu o amor, como isso fortaleceu o crescimento da nossa família, nos preparou para o que viria pela frente. Foi o início de casado, Beth, as divergências, as iras, brigas. Como é que, Beth, conta um pouquinho? Um pouco a minha criação, né, que fui criada assim, muito mimada, muito paparicada e criada por avó, né? Ela é a filha única, era ela e um irmão. Então ela era dondoca, era a rainha Elizabeth. E muito irresponsável, não fui preparada assim para responsabilidade nenhuma, né? Então era tudo, e foi tudo muito rápido, então eu sofri bastante dificuldades emocionais, o desapego dos meus pais, né? Cortar o cordão umbilical para mim foi muito difícil, e também a descoberta que o príncipe não veio, né? Só o cavalo. O Giovanni tinha um temperamento muito forte, muito colérico, né? Tinha crina branca. E eu não era fácil, né? Um temperamento muito devagar, quase parando, fleumática. E ele colérico, né? Tudo para ontem. Então a gente teve muitos choques, né? Só que eu só chorava. Ele brigava sozinho, né? Aleluia. Ainda bem. Alguém tinha que decidir morrer, né? E o legal
foi, vamos dizer, quando nós casamos, nós juntamos, foi tudo muito rápido. Alguns até diziam que ela estava grávida, porque quem me conhecia antes sabe que eu não perdoava. Eu era um playboy que só queria festa e não tinha seriedade em nenhum relacionamento. E com a Beth foi diferente, né? Eu me guardei e guardei ela, que já se guardava, né? Mas foi interessante que quando nós casamos, a única coisa que nós tínhamos em casa nova era o fogão a gás. O resto tudo eram móveis que eram dos avós, de tios, de casa de praia, que já estava usado. E a Beth não sabia cozinhar nada. Tanto é que quando nós noivamos, eu dei de presente para ela aquele livro Comer Bem com Dona Benta. Queria já garantir pelo menos o básico, né? Mas mesmo assim foi difícil. E uma vez eu cheguei em casa, vale 2 testemunhos, né? Ela foi fazer uma cozidão de carne com legumes. E aí tudo que eu queria fazer, né, eu ia no índice da Dona Benta lá e procurava aprender, né? Só que eu não sabia que panela de pressão não se enche até a boca, né? Não se completa de água. Tem que deixar uma margenzinha para o vapor. Para o vapor. E eu enchia a panela de água com os legumes e tudo, e aconteceu que a panela de pressão explodiu. E aí eu cheguei em casa, minha sogra estava no portão, e ela já botou a mão no meu peito e não faz nada com a minha filha, não faz nada com a minha filha. Por favor, ela não tem culpa, não faz nada. Cara, aquilo ali, Deus falou comigo. Porque eu tinha muito medo da reação dele, né? Eu pensei, meu Deus, o que ele vai dizer, né, desse fogão única peça nova que a gente tinha estragado. E aí foi um livramento, porque uma porta da lavanderia me protegeu, né, de levar uma queimadura grande. E aí quando eu corri chamar a minha mãe. E aí quando ela me botou a mão no peito, aí o Espírito Santo mostrou para mim que monstro que eu sou. Que a minha sogra precisa vir aqui me barrar para mim não fazer alguma coisa grave com a minha esposa. Ali foi um dos momentos das nossas crises que Deus falou muito comigo. Aí eu entrei em casa, nunca esqueço essa cena, né? O fogão parecia um acordeão, o teto da casa parecia uma boate cheia de enfeites, né? E eu entrei lá no quarto, a Beth era bem magrinha, mais do que ela é hoje, né? Bem mais. E olhei assim, as perninhas dela fazia tremendo. Eu disse, meu Deus, que monstro que eu sou. O que eu tô formando? Aí nós choramos juntos, né? Não explodi, não fiz nada, choramos juntos. Aliás, esse é o aprendizado dos momentos de crise. Né? Todos os momentos que eu explodia com ela, que eu me irava com ela, e em todos os momentos, ou na hora ou logo em seguida, eu me arrependia, pedia perdão, chorava, a gente chorava junto, dobrávamos o joelho no pé da cama, nós dois de mão dada, um de frente para o outro, e eu dizia, Beth, me perdoa, eu não quero ser assim, me ajuda, por favor, eu não quero ser assim, ora por mim, me perdoa. E aí fala o teu lado, como tu foi perdoando. Sim, aí eu vi assim que o Giovanni não era maldade dele, né? E sim, ele não sabia conviver com uma mulher. E sempre ele se quebrantava muito, né? Se humilhava, pedia perdão. Isso era muito importante. Eu via assim o quanto ele queria aprender. E com isso eu não sabia que eu estava grávida de poucas semanas, né? E tive um aborto devido ao susto que levei. Mas tudo isso, hoje a gente olha para trás e vê o quanto serviu de amadurecimento, né? Sabendo que a nossa vida tem desertos, tem vales, né?
E o importante é reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho, né? E- Diz Provérbios 3. Provérbios 3, né? É. Versículo 6, se eu não me engano. Mas aí, os princípios que a gente sempre firmou no nosso coração, né? A nossa casa não caiu, por quê? Porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus juntos, sozinhos. E alguns versículos eram fortes, eram fundamentos, né? Um deles era Mateus 5, né? Do 21 a 28, quando Jesus fala lá sobre essa... foi dito aos antigos, não matarás, porém eu vos digo, não se ire contra o seu irmão. Não diga louco ou racá, porque se você assim proceder e tiver levando tua oferta no altar e lá te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, né? Vá para a oferta no altar, deixa ali, vá e reconcilie-se com o seu irmão. E esse era um dos textos que era forte, principalmente para mim, que eu mirava e feria ela. Mas daí vinha esse texto na minha mente, não adianta eu orar sem primeiro ir lá dizer, Beth, me perdoa, me ajuda, por favor, eu não quero ser assim, eu não sei ser marido, né? Eu, para os meus filhos também, quantas vezes eu dizem, eu não sei ser pai, e ora comigo. Então esse foi um dos textos muito fortes, a gente sempre se reconciliou. E Efésios 4, no versículo 26 e 27, também era marca na nossa vida. Efésios 4, 26 e 27, quando diz, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Olha que forte. Então eu vivia me irando, e a minha ira se transformava em pecado. Por quê? Porque eu feria a Beth, e às vezes outros, mas nesse começo de casamento era a Beth. E aí eu não posso dar lugar ao diabo. Não vou, irai-vos, não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa o dia terminar com essa ira dentro do coração. Por isso que no mínimo, final do dia, antes de dormir, a gente sempre se reconciliou. E esse foi o nosso segredo, né? Que a gente nunca deixou passar um dia sem orar, sem se reconciliar, né? Desde a nossa lua de mel, né? Pode contar. Desde o nosso casamento, a gente recebeu esse conselho de uma madrinha, né? Testemunha. Ela disse assim, vocês querem viver bem? Nunca deixem de orar. Antes de dormir, dobrem o joelho, orem, né? Na época ela falou rezar, né? E esse era uma coisa que a gente sempre fez, né? Fazemos há 49 anos. E aí não tinha como, né? Como é que eu vou orar se eu ferir? Tem que deixar a oferta no altar e primeiro se reconciliar. E não vamos dar lugar ao diabo. E não demos. E aí outro texto, isso que a Beth falou, é Mateus 18 a 20. Também firme no nosso coração. Se vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, aliás, o 18 já começa tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra é plural. Tem que ter mais do que um. E o casamento tem essa bênção, somos no mínimo 2, né? Terá sido desligado no céu, e se 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está no céu. Aí nós, com base nisso, até no momento que a gente discordava, não chegava num acordo, discutia, às vezes eu mirava, voltava atrás, se arrependia, aí a gente dizia, tá bom, nós não concordamos sobre esse assunto, mas nós vamos concordar em orar sobre esse assunto, porque se 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está no céu. O versículo 19 de Mateus 18. E aí, então, a gente, depois de um tempo, a gente vinha, ou para um ou para outro, né? Vinha revelar, não, sabe que tu tinha razão. Vinha uma convicção de pecado, de que eu estou errado e o outro está certo. Então, no versículo 20, então, o desfecho desse segredo. Qual? Onde estiver 2 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uau, né, Beth? Sim. Isso nós tínhamos certeza. Não importa o que aconteceu, a briga que houve, a discussão que houve, mas nós terminamos orando juntos. E Jesus é o cordão de 3 dobras. Né? Orando junto um casal,
Jesus sempre vai estar presente. Casal que fica de mal, um com o outro, dá dando lugar ao diabo. Se reconcilia. E não se reconcilia, vai dando lugar ao diabo, o diabo vai entrando e ele faz o quê? Roubar, matar e destruir. Nós não temos essa oportunidade para ele, apesar de muitas tentativas. Mas Jesus nós cultivamos juntos. Sim. Né, meu amor? Então, esses foram os principais crises no início de casado. E aí veio o desprezo da família e a amizade, né? Meu Deus, foi muito forte. Ficamos sozinhos. Eu liderava lá a Renovação Católica, mas depois acharam por bem que eu não podia mais, aí eu deixei e não ia contender. Pedi sair, aí a Beth saiu comigo. Mas recém-casados, vizinhos que eram irmãos de igrejas diferentes, nós sozinhos, vinham, começaram a fazer amizade com a gente, e em vez de perguntar como nós estávamos, se nós precisávamos de ajuda, o que aconteceu, Beth? Eles começaram a convidar para ir para a igreja, né? Igrejas tradicionais na época, e queriam nos encher de doutrinas, né? Uhum. Meu Deus. Em vez de falar de Jesus, de fortalecer a nossa fé, era colocar doutrinas, né? Pesos. E essas doutrinas causavam mais conflito, porque daí eu queria impor que ela, principalmente doutrinas que faz da mulher uma mudança exterior, né? E eu queria impor, era mais motivo de briga e mais conflito com a família, porque eram coisas que o chocavam e que depois a gente via vendo que não é tão como dizem, né? Então, em vez de nos ajudar, ver como é que nós estamos, como nós fazemos todos esses anos, ajudamos casais não com doutrinas assim, mas como é que vocês estão? Como diz Tiago 1,27, né? Bem claro. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada que Deus, nosso Pai, aceita é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições, e si mesmo para não cair, né? não tropeçar. Então a religião pura e imaculada não são essas doutrinas. É cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós estamos ali como órfãos e viúva. Minha Beth viúva, um marido grosso. Eu órfão, porque nós não tínhamos pais espirituais, Sim, discipuladores, gente que cuidasse da nossa vida, das nossas aflições que nós estamos compartilhando com vocês. Hoje nós fazemos isso, hoje nós somos pais espirituais de muitos, cuidando da vida dele, dos conflitos, das crises, né? Sim. Assim como Deus nos consolou, nos ajudou, nós hoje podemos ajudar outros. Amém, querida? Vamos lá. O que mais? Como diz 1 Coríntios 12, né? Os versículos 24 a 26, né? Quando é corpo de Cristo, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com eles. E quando um membro do corpo é honrado, todos regozijam. Então as pessoas se aproximavam de nós, irmãos, não para cuidar de nós, não para nos ajudar, mas para impor doutrinas religiosas que dificultavam ainda mais nosso relacionamento. Graças a Deus não fizemos isso, né? Vamos lá. Agora, as enfermidades. Aí sim, as enfermidades frequentes dos dois no começo de casado. A Beth já deu uma abordada nisso. E os 3 abortos que vieram. Tudo isso a família jogava na nossa cara, que era o quê? Você lembra? Que era castigo. Que era, fala isso. Que era castigo, porque a gente tinha deixado a igreja, né? A tradição religiosa. Tradição religiosa. Da família. E foram momentos bem difíceis. Como tu falou, né? Foi um desequilíbrio emocional. Sim. A Beth, além dos 3 abortos, teve muita infecção urinária. E eu trabalhava na indústria de alimentos, se eu via um direto, a mulher está no telefone. Na época era só telefone fixo, né? Eu já sabia que ela estava doente, que eu tinha que correr com ela para o hospital. Isso tudo Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu também peguei uma série de cachumba, recolheu, o médico desenganou que nós nunca teríamos filho. Olha só o que deu depois, tantos filhos. Nossa vida é um milagre, né? Mas tudo para provar a nossa fé e crescer o nosso amor. Aleluia. Aí vieram
os 4 filhos em 5 anos. Mais um grande desafio, né? É. Para mim foi o pezinho na chapa quente, né? Uhum. Que eu, como era muito devagar, eu tive que correr, né? E foi um desafio muito grande, mas que nós não arrependemos, né? Aham. Até Deus falou conosco, fala, que nós começamos cuidando para não engravidar. Uhum. Mas o que Deus falou? Que era uma área que a gente tinha que entregar para ele, né? E realmente, quando foi para parar, né? A gente orou, pediu uns sinais para o Senhor, e o Senhor realmente falou através do médico, né? Aham. Que eu não poderia mais ter filhos. Então, Sabíamos que aquela... era o número de filhos que o Senhor tinha para nós, né? hoje, quando a gente ora, isso que a Beth falou, Deus falou conosco, meio recém-casado, que vocês confiaram, se entregaram a vida. Sim, entregamos a vida do Senhor. Então entregue essa área também. Não estou dizendo que isso aqui é uma lei, tá? Uma experiência nossa, É. né? E nós nos entregamos. Aí depois veio, um tempo veio o Gil, Giovanni Júnior, né? Depois veio o Rafael, um ano e pouco depois. Depois, quase 2 anos, veio a Priscila. É. E ele, depois de 1 ano e pouco, veio a Débora Bartira. Então, em 5 anos, os 4 filhos. E aí, quando eu estava na gravidez da Débora, foi que nós fizemos isso que a Beth falou. Nós falamos, Deus, será que tu não esqueceu aí? Né? Será que não estão bons os 4? Dá um sinal pra gente. Se ela sempre nunca precisou de cesariana nem nada, pelo contrário, teve que segurar no final da gravidez, antes, no começo e no final da gravidez, teve que tomar remédio para não abortar. E aí nós dissemos, Senhor, se essa última é última, dá um sinal, entende? Que o médico diga que não pode mais. E aí aconteceu Que eu tive placenta prévia, né? E o médico, é uma hemorragia que geralmente tanto o bebê como a mãe correm risco, né, de morrer. Ou morre os 2 ou um. E no nosso caso ali o médico disse, não, você não pode mais ter filhos e mesmo que vocês não queiram, eu vou fazer a laqueadura, né? que é questão de vida e E eu morte. precisei de cesárea. Foi algo assim extraordinário, né? Que era Sobrenatural, resposta sobrenatural. de Deus. E Que é legal, como é que a gente ora hoje pelos filhos. E não foram nós planejamos. foi Deus que Plano planejou, de né? Deus. Plano Então de hoje Deus. nós oramos diante de Deus. Deus, cada um dos nossos filhos é um plano teu. Então tudo que tem escrito no teu livro a respeito de cada um deles, Salmo 139, versículo 16, né? Deus tem escrito um livro a nosso respeito, antes que qualquer um dos nossos dias existisse. Então nós sabemos, temos convicção que os nossos filhos foram planejados por Deus. Então hoje nós reivindicamos diante de Deus, cuida deles, dirige eles, cumpre o teu propósito, porque eles vieram porque tu planejou, cuidou da gravidez, cuidou aliás, eu já não podia mais, vamos dizer, ter filhos, Deus já estava dando, né? E ela teve os 3 abortos, e agora vinham os filhos, todas gravidez complicadas, mas o Deus sustentou. Agora, sempre podemos dizer, Deus, cuida deles, porque são teus. É muito legal, né? Muito. Muito joia isso. E aí o desafio da educação dos filhos, né? Conta um pouquinho. Sim. Da educação do filho. Na época, a gente não tinha, assim, casais referências, discipuladores que pudessem nos ajudar, nos orientar, né? Então, eu comecei a ler livros. O Giovanni não tinha muito tempo, porque era profissional liberal e viajava muito. Era pastor, tinha uma comunidade que a gente começou na nossa casa. E é interessante que tudo na nossa vida a gente procura conhecimento, né? No trabalho, no profissional e tudo. E para ter filhos, geralmente a gente não busca conhecimento, né? Não estuda. Não estuda, né? E no nosso caso eu procurei isso.
procurei ler livros, né? E na época era só livros americanos, né? De autores americanos, sobre criação de filhos, sobre educação de filhos. E desde eles no ventre a gente já lia, né? Procurava instrução. Orava por eles. Orava por eles, abençoava, né? E aí compartilhava. Aí eu E tirava sempre tempo nós dois. grifava os pontos principais e quando o Evandro chegava, eu compartilhava com ele, né? À noite compartilhava com ele. E a cada 2, 3 meses a gente sempre tivemos o hábito de sair os dois para fazer tipo um mini retiro, né? Para ler alguns livros sobre educação de filhos. Das crises do matrimônio. Crise de matrimônio, né? E isso aí nos ajudou muito, muito mesmo. Realimentar o amor, né? Cuidar, cultivar e cuidar do jardim do Éden. Amém. Né? De 3 em 3 meses. A gente tirava, mais ou menos, né? E tirava um tempo para ver como a gente podia. E qual era a pergunta que a gente sempre fazia um para o outro? O que eu preciso mudar para te fazer mais feliz? Essa pergunta era o chavão, dos nossos encontros. Para não deixar acumular. Da manutenção do casamento. Todo casamento precisa de um tempo de manutenção, né? E essa humildade Viver o amor. de perguntar para o outro o que eu faço que te entristece, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz, porque se você estiver feliz, eu estou feliz. Você vê que é o contrário do que se faz, né, hoje. E isso não vai deixar acumular dentro do coração aquelas coisas que vão irritando, que o outro não muda, que o outro não muda, que o outro não muda, né? Porque eu quero mudar primeiro, né? Cristo em mim é a esperança da glória. A gente tem livros sobre isso. E isso ajudou muito o nosso casamento. Isso está ali em Efésios 4, né? Esse relacionamento de humildade, né? Efésios 4, versículos 1, 2, 3 diz: rogo-vos, irmãos, que andei da maneira digna da vocação que vocês receberam. Né? Mas qual é essa maneira digna da vocação que cada um de nós recebeu? Aí diz: vivam com toda a humildade. Com toda humildade. Só o humilde vai perguntar para o outro o que eu posso mudar. Só o humilde vai dizer: eu errei, ora por mim, eu quero mudar. Essa é a maneira digna da vocação que eu recebi. Humildes e dóceis, ou pacientes, né? Suportando uns aos outros em amor. Suportando não é que ele tem que suportar, não, é dar suporte. Nós vivemos isso. Dar suporte um para o outro. Não adianta, se o outro tá mal, fez coisa errada, eu empurrar para baixo, destruir ainda mais com palavras vãs. Já vai estar saindo um livro novo nosso, agora em setembro de 2025, chamado O Dão de Língua. O dão é usar a língua para ferir um ao outro, para matar um ao outro. É muito, e nós cuidamos com essas coisas. Por isso chegamos até aqui. Né? E aí veio o desafio de educar os filhos no caminho do Senhor, né? Aí a gente lia muito sobre ensino da palavra. Me lembro que nossos filhos eram pequenininhos, estavam nas fraldas ainda, né? Eu fazia todos os dias culto doméstico com eles. Eles a mamadeira na fralda e eu lia Horinhas com Deus. Um livro que ajudou muito, né? Que era um linguajar bem de criança. E hoje tem muito material lindo. Na época não tinha. Tanto material, né? E aí, quando o Giovanni chegava na hora do almoço, perguntava: o que a mamãe ensinou hoje? Aí eles contavam, né? O que tinham aprendido. E a gente vibrava com cada um, né? Cultivando então, a palavra no coração deles. Começamos a inculcar, né? Abrir a cabecinha deles e colocar a palavra dentro desde a tenra idade, né? E isso foi muito bom, que logo eles conheciam muito da palavra. Né? Decoravam versículos. Tinha o versículo da semana. Um versículo para decorar na semana, né? Tínhamos um mural em casa. Na sala de jantar, onde a gente colocava os versículos.
oração, né? Tudo, né? Daí, joia. E a Beth tem um livro, Mulher Mais Mulher, né? Que ela conta, assim, detalhes da nossa vida em família, né? Sim. Das opções que fizemos, por exemplo, da Beth não trabalhar fora, eu dar o sustento, o que desse, usaríamos como sustento o fruto do meu trabalho, para ela se dedicar aos filhos, à preparação do lar. Aí ela escreve toda essa experiência nesse livro Mulher Mais Mulher. Sim, e no Esposa e Mãe, né? Conselho para esposa, mãe e avó. Esse é importante, amados, saber que o lar é a primeira escola da vida, né? E a mãe é a primeira professora. Então a mãe está mais com o filho, ela que tem essa influência emocional e espiritual para inculcar desde cedo a palavra, né? O pai dá a direção, né? O caráter, firma o caráter, mas a mãe é todo esse lado emocional do filho, né? Então é importante a nossa influência. Precisa ter também muita criatividade, né? Pedir para Deus criatividade. Eu me lembro que na época a gente não tinha material para ensinar as crianças. Nem YouTube, nem... Eu fazia livrinho de pano para as crianças não rasgarem. Colava figurinha desde a criação do mundo, tal, fazia com eles. Então, era tão importante, é tão importante essa fundamentação da palavra desde a tenra idade, né? É como diz Deuteronômio, nós vamos já parar a primeira parte, né? Como diz Deuteronômio 11, né? Do versículo 13 em diante, né? Que falando para o pai, né? Essas palavras estarão no teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás em teus filhos, né? Sentado em casa, andando pelo caminho, deitado, né? Ao se levantar, isso a gente lia e botava em prática, nós queríamos botar em prática, né? Aí isso quer dizer, né, que é ter uma vida naturalmente espiritual e espiritualmente natural. Né? E ser intenso nisso, não podemos desistir. Com intencionalidade, né? E hoje o celular, as redes sociais, as séries, cara, estão destruindo as famílias, porque não tem tempo. Isso. Na época já tinha televisão, já dizia, agora é difícil. Não, é convicção. E é interessante. E aí, andando, deitando, você lembra? Quando a gente deitava com os filhos, com os 4, cantávamos, né? Cantávamos juntos, principalmente. Fazíamos música, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí? Eu e meu esposo serviremos ao Senhor. E aí eles cantavam. Nós e nossos pais. Nós e nossos filhos serviremos ao Senhor. E ele? Nós e nossos pais serviremos ao Senhor. Haja o que eles cantavam os 4 para nós. A que preço for. Sim. Nós e nossos pais serviremos ao Senhor. Adivinha o que aconteceu? Todos os 4 servem ao Senhor. Amém. Hoje são casados. Depois fazíamos com os netos, né? Fizemos isso com os netos, cantando também. Cantando com o que aconteceu com os netos? Todos estão hoje envolvidos na obra do Senhor, com todas as deficiências, com todas as lutas de adolescente, de jovem, de casamentos, mas todos servem ao Senhor. Amém. Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, querido. Sim. É isso que nós queremos deixar nesses vídeos. Nós vamos agora na parada do próximo vídeo, nós vamos dar continuidade daí. Falamos até os primeiros anos de casados e a chegada dos filhos. Agora, nos próximos vídeos, vamos falar outros momentos difíceis que passamos e como isso tudo trouxe um crescimento na nossa família, no amor entre nós e no testemunho de Jesus em nossa vida. Vamos compartilhar com você no próximo vídeo.